E o Flamengo pode perder jogador importantíssimo para o segundo e decisivo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, que acontece no próximo sábado diante do Fluminense. A situação envolvendo o nosso volante chileno Eric Pulgar preocupa boa parte dos torcedores e até mesmo a comissão técnica do técnico Tite. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Hoje aconteceu o segundo treino e foi um segundo treino de reavaliação em alguns atletas, inclusive a situação envolvendo Gabigol. Temos boas notícias, o Wesley e também Ayrton Lucas. Por se falar em Wesley, temos notícias tanto dentro das quatro linhas como também fora das quatro linhas. O Marcos Braz se reuniu com o Wesley, ainda sobre o assunto lá no quiosque na Barra da Tijuca. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo as palavras de André Rizek, meus amigos, envolvendo aí as convocações que o técnico Dorival Júnior fez para a seleção brasileira. Ele falou que o Dorival, assusta, ele realmente deixou ele espantado com as convocações de 9 jogadores que atuam no futebol brasileiro, ou seja, 9 jogadores que atuam nas séries B e C do nosso próprio futebol. As palavras do André Rizek, gente, é inacreditável, né? Tem comentários que a gente às vezes vem analisando aqui. Gosto muito do André Rizek, tá, gente? Nada contra o André Rizek, mas realmente aí essas palavras não concordei, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Vamos falar também sobre a situação envolvendo Igor Jesus e Vitor Hugo, 2 garotos que entram na mira nos radares do futebol europeu. Igor Jesus, principalmente, que vem encantando nas últimas rodadas do Campeonato Carioca, vem aí encantando os olhares de alguns clubes do futebol europeu. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, já começo falando sobre a preparação do Flamengo, porque hoje o Mengão queridão, né, fez mais uma atividade, a segunda atividade, segundo treino em preparação para o jogo da semifinal, segundo e decisivo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, que acontece no próximo sábado diante do Fluminense. O Flamengo venceu o primeiro jogo no último sábado por 2-0, o Flamengo que joga pelo empate. O Flamengo pode até, aí, claro que não é para perder, mas caso aconteça, o Flamengo pode até perder por 1 ou 2 gols de diferença, que o Flamengo ainda se classifica. O Fluminense precisa fazer 3 gols, no máximo aí 3 gols de diferença para poder vencer o jogo e carimbar a vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Mas nada está perdido ainda, nem está ganho, né? Tanto para o Fluminense como para o Flamengo. É jogo, é decisão, é clássico e vamos ficar de olho. Então ontem o Flamengo se reapresentou após a folga no último domingo, fez o primeiro treino de preparação para esse jogo ontem às 4 horas da tarde. Hoje pela manhã o Flamengo fez o segundo treino e hoje tivemos uma ótima notícia envolvendo Gabriel Barbosa. Gabigol, que participou aí do treino integral, do treino completo junto com o grupo normalmente, e tem tudo para ser relacionado. Está aí, posso dizer assim, 100%, já tem 100% chance de poder ser relacionado para o jogo, uma vez que ele vem treinando normalmente já com o grupo. Ontem ele fez apenas uma parte de trabalho específico, já hoje treinou normalmente com o grupo no treino completo. O Wesley e Ayrton Lucas também foram a campo, mas ainda fazem um trabalho de transição. Daqui a pouco eu vou falar sobre a situação envolvendo o Wesley extracampo, a situação que aconteceu lá no quiosque da Barra da Tijuca. Mas temos uma informação que preocupa em relação a jogadores que estão no departamento médico do Flamengo. O Flamengo ainda segue fazendo, né, o controle de carga em alguns jogadores. E um desses atletas é o nosso chileno, nosso meio-campista volante, Eric Pulgar, que pelo segundo dia consecutivo limitou-se a trabalhos internos por conta de um incômodo que tirou de campo na etapa final do Fla-Flu do último sábado. Ou seja, ontem e hoje, Eric Pulgar não treinou junto com o grupo. Ele vem fazendo um trabalho específico separado e preocupa para o jogo do próximo sábado. O Flamengo pode inclusive não contar com Eric Pulgar. Vamos torcer para que dê tudo certo. A informação que apuramos e recebemos é que o Eric Pulgar será reavaliado novamente hoje e vamos ver o que deve acontecer. Logo logo o Flamengo deve sim comunicar sobre a situação do volante chileno Eric Pulgar. Mas vamos torcer para que dê tudo certo
e não seja nada demais, e nesta próxima quarta-feira, quem sabe, o Éric Pulgar já possa estar à disposição do técnico Tite nos treinos normalmente. Mas eu vou seguir focado e buscando as informações sobre o meio-campista Éric Pulgar. Bom, mudando de assunto, se falando sobre a situação de Wesley, né? A situação de Wesley, que voltou a treinar, mas faz um trabalho específico. A situação é o seguinte: Marcos Braz se reuniu novamente com Wesley nessa terça-feira. O Flamengo junta informações antes de tomar decisão sobre a acusação de agressão. O clube não aplicará qualquer punição ao jogador antes da apuração do caso, pois entende que isso poderia atrapalhar. Braz será o responsável por tomar as decisões assim que o Flamengo conseguir todas as informações necessárias, né? Inclusive ontem, nessa última segunda-feira, o empresário, né, com o nome de Caio, foi lá à 16ª delegacia, fez o boletim de ocorrência acusando o Wesley de agressão e ameaça. O Wesley já deixou claro que ele foi aí realmente tentado a essas ações, que foi uma legítima defesa por questões provocativas do outro lado, né, do cidadão. Então vamos ver o que deve acontecer. Situação envolvendo aí o Marcos Braz se reuniu novamente e a gente está seguindo, apurando todos os detalhes, beleza? Bom, situação envolvendo o Igor Jesus e Vitor Hugo, segundo as informações de Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro, e apuramos com detalhes que Vitor Hugo e Igor Jesus estão sobre os olhares do futebol europeu, meus amigos. A Europa está de olho nos nossos crias do Ninho do Urubu. E dois baitas jogadores, hein? Ainda não foram revelados clubes realmente assim concretos que estão de olho em Igor Jesus e Vitor Hugo, mas o que se sabe, a maior parte dos olhares para os nossos garotos vem do futebol inglês, da Inglaterra. E a gente sabe que o futebol inglês, quando vem para o futebol sul-americano em busca de contratações, eles vêm forte. Então vamos ver o que deve acontecer. Eu acredito que o técnico Dorival Júnior não vai querer abrir mão desses dois jogadores, por enquanto agora, nessa temporada de 2024. Dois jogadores que são muito importantes, principalmente para a disputa da Copa América, quando o Flamengo vai sofrer com bastante desfalques no meio de campo, e são dois jogadores importantíssimos. Inclusive, vale ressaltar aqui que Vitor Hugo vem sendo treinado como ponta e meia central, que vem agradando muito nos treinos o treinador do nosso Mengão queridão. Então, vamos ver o que deve acontecer. Até o momento ainda não chegou nenhuma proposta oficial na mesa do Flamengo. Igor Jesus, volante, e Vitor Hugo, meio campista mais avançado, centralizado, que vem sendo trabalhado pelo técnico Tite, também como ponta direita. O que você acha sobre a situação? Se realmente chegar a proposta bacana para um desses dois atletas, ou talvez para os dois atletas, você sendo o Flamengo, você negociaria esses dois garotos, essas duas joias do nosso Mengão queridão? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora vamos falar sobre uma situação, meus amigos, que o jornalista André Rizek, eu vou deixar até o áudio aqui para vocês poderem acompanhar, tá? O áudio do André Rizek, vou deixar aqui para vocês poderem acompanhar, quando ele fala que se assusta e se espanta a ver na convocação do Dorival Júnior para a seleção brasileira 9 jogadores que atuam no futebol brasileiro, ou seja, 9 jogadores que atuam nas séries B e C do nosso futebol. Olha só o que André Rizek falou. Eu não sei realmente aí o que eles que falar com isso, mas eu vou ser sincero para vocês, tá? Antes de trazer o áudio de André Rizek aqui, deixa eu ser sincero para vocês. Talvez essa é uma oportunidade de ouro. Tem jogadores aí que estão sendo convocados, né? Se tratando como Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, como ele tocou no assunto, nos nomes de Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Léo Jardim do Vasco, Bento do Atlético, o Rafael do São Paulo. Ele falou sobre esses nomes, né? E citando que são jogadores, basicamente jogadores de Série B, Série C do nosso campeão, do nosso futebol brasileiro. Mano, é inacreditável. Quantas vezes a gente viu jogadores renomados jogando no futebol europeu e chega a vestir amarelinha só para ganhar mídia? Muitas das vezes, muitos deles só para ganhar mídia. Essa é a verdade. Ficam valorizados, não fazem nada, não valorizam a amarelinha,
Antes, lá atrás, já muitos anos atrás, não existia esse negócio de buscar jogadores só do futebol europeu, porque está lá no futebol europeu para jogar na seleção brasileira. Jogadores que atuavam no futebol brasileiro e faziam muito bem seu papel na seleção brasileira. E esses garotos aí, eu vou falar para vocês, vão jogar muito, eles vão querer honrar o manto, querer realmente agarrar essa oportunidade e jogar e mostrar futebol. E eu acredito que eles têm futebol sim para isso. Vamos ver aqui agora o áudio de André Rizek. Olha só o que ele falou aí, ó. Em 1958, tomado pelo pessimismo que havia no futebol brasileiro com relação à Copa na Suécia, o Brasil era um grande azarão para a gente mesmo com Pelé, Garrincha, Didi, Nilton Santos e companhia, o Nelson Rodrigues cunhou o termo complexo de vira-lata, que era o seguinte: quando o brasileiro se punha voluntariamente numa situação de inferioridade perante o resto do mundo. O Nelson atacava isso, dizer que quem tinha esses jogadores não deveria se sentir inferior a ninguém no futebol. Ele era um visionário e estava correto naquela época. Hoje, em 2024, eu confesso, sofro muito do complexo de inferioridade. E acho que é difícil alguém analisar o futebol friamente e não sofrer desse mal. Porque a gente tem um futebol jogado aqui no Brasil que parece outro esporte em relação ao que, por exemplo, Liverpool e Manchester City praticaram no domingo. Eu acho que ele esqueceu aqui, né, que no futebol brasileiro existem bons atletas sim. Existem bons atletas. E isso já foi comprovado com o próprio Flamengo de 2019, jogando com o Liverpool em alto nível. E o Flamengo foi lá e deu realmente aí, né, uma cara no jogo, mostrando que no futebol brasileiro existe bons jogadores. Bom, vamos continuar aqui. A razão principal é óbvia: grana, investimento. Então os times europeus têm seleções mundiais. Tem também o melhor calendário, os melhores estádios, gramados, tudo lá é melhor. Ou seja, quem joga na Europa está entre os melhores do mundo. O que sobra pra gente, aqui no futebol jogado no Brasil, é a Série B e a Série C do nosso futebol. Por isso, me espanta, me assusta ver na convocação do Dorival Júnior 9 jogadores que atuam no futebol brasileiro, ou seja, 9 jogadores que atuam nas séries B e C do nosso próprio futebol. Eu sei que tem muitas... Vocês concordam com isso que ele está falando? Concordam, sinceramente, deixa aqui nos comentários, vocês concordam? Né? Já vi muitos jogadores que atuam no futebol europeu chegar no futebol brasileiro, apesar de ter o melhor estádio, ter a melhor estrutura, ter tudo melhor lá, como ele mesmo falou, mas chega aqui no futebol brasileiro e não consegue jogar. Por quê? Por quê? Bom, vamos ver. Muitas lesões. Ele não pode contar com o Marquinhos, o nosso melhor zagueiro, com o Neymar, com o Martinelli. A gente tem problemas de lesão no gol, então nem se fala. O Brasil tem 2 dos melhores goleiros do mundo, que atuam justamente em City e Liverpool. Só porque atua no fora do Brasil, são os melhores. Atuou na Europa, são os melhores. Pronto, acabou. Né? Futebol brasileiro não existe jogador bom, existe jogador melhor mais. Essa é a realidade. Essa é a realidade? Eu acho que não. Eu acho que não. No futebol brasileiro existem muito bons atletas, sim. Vamos lá. Ederson e Alisson, eles estão machucados. Então a gente terá necessariamente um goleiro novo jogando, né, contra a Inglaterra e contra a Espanha. Um goleiro que atua no Brasil. Bento, Rafael, agora chegou o Léo Jardim. Eles têm nível para esse tipo de enfrentamento? Vamos saber no amistoso. Ou quando, por exemplo, o Bento for jogar na Europa. O Ayrton Lucas, por exemplo, ele tem nível para marcar o Saka? Para jogar aqui no Brasil, inclusive é uma boa discussão se ele ou Vinha será titular. O Ayrton Lucas está entre os melhores, nem acho ele o melhor, considero o Arana superior. Mas ele tem nível, por exemplo, para o enfrentamento contra o Saka, que joga por aquele setor do time inglês. Vamos pensar nos zagueiros, o Fabrício Bruno e o Murilo. Pô, para jogar no Brasil, excelente. Eu acho que o André Rizek não gosta do Flamengo não, hein? Que ele cisma com os jogadores do Flamengo, que é uma beleza, hein? Cara, no mano a mano, ninguém ganha do Fabrício Bruno jogando aqui. O Murilo é muito consistente também. Mas no grau de exigência de se enfrentar, por exemplo, um Harry Kane, que é um jogador de 100 milhões de euros, eles têm nível para isso? Vamos saber no amistoso. Eu entendo que o Dorival tinha muitos problemas de lesão e também que o nosso futebol, a nossa Série A, que atua na Europa, já não é mais tão Série A como já foi no passado. Eu entendo que o nosso universo já não é tão maravilhoso. Discordo. Mas 9 jogadores que
que atuam aqui para enfrentar a seleção inglesa, que eu acho que só perde hoje em qualidade individual para a França, é algo que me preocupa. Mas mais do que isso, é algo que liga um alerta para o momento do futebol brasileiro. Para mim está claro que na qualidade individual a gente não vai ganhar das principais seleções do mundo. A gente não é melhor nesse momento do que a Inglaterra, não é melhor do que a França. Então o Dorival vai ter muito trabalho. Já foi o tempo em que no papel ninguém ganhava do Brasil. Hoje é diferente. No papel a gente ganha de pouca gente. E aí, nação, o que vocês acharam sobre essas palavras de André Rizek? Eu acho que existem sim bons jogadores no Brasil, existem sim bons jogadores no futebol brasileiro, tá? Capazes sim de fazer ótimos jogos diante até mesmo da seleção da Inglaterra, como ele mesmo citou, seleção da França, tem sim, com certeza, isso tem, tá? Discordo totalmente das palavras do André Rizek, não sei o que ele tem contra a convocação do Dorival, mas vamos torcer para que esses jogadores convocados realmente aí cala a boca de muitos que estão aí criticando essa convocação do Dorival Júnior. Então o Dorival Júnior está dando oportunidade de garoto esperar, jogar, agarrar essa chance e correr atrás do sonho que sempre foi. Vocês lembram que o Andrés Pereira falou? Tá no Fulham da Inglaterra, o Andrés Pereira, mas mesmo assim, vamos lá. O Andrés Pereira sempre deixou claro o sonho dele de poder atuar pela seleção brasileira. Ele negou a seleção da Bélgica para jogar na seleção brasileira. Quando ele veio para o Flamengo, ele já veio com esse objetivo de poder, né, ganhar a oportunidade de ser convocado para a seleção brasileira. Então tá aí convocado. O garoto João Gomes, também convocado. Agora Ayrton Lucas, Fabrício de Bruno, atuação envolvendo o Léo Jardim do Vasco, entre outros atletas. Então vamos torcer, tá? Parabéns aí para esses atletas, sim, com certeza. Discordo totalmente das palavras do André Rizek. O que você acha? Fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Valeu? Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações, nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.